Olá, pessoal, tudo bem? Vamos aí, né, para mais uma aula de sociologia e espero que nesse vídeo dê para a gente finalizar o tema sobre o capitalismo, né, que está lá no seu módulo 4, capítulo 10, tá certo? E novamente aqui vamos, né, pedir o auxílio das nossas imagens, tá? Para a gente poder discutir, finalizar essa discussão sobre o capitalismo, tá certo? Então, a gente já analisou o capitalismo na primeira fase, né, chamado de capitalismo comercial ou mercantilista. A gente já analisou o capitalismo na sua fase industrial, tá? Entre os séculos XVIII e o século XIX, tá bom? E a gente entra agora para falar da terceira e da quarta fase desse capitalismo, né? A fase do capitalismo financeiro, terceira fase, e a quarta fase, que é o capitalismo informacional, tá certo? Então, vamos lá, né? Estamos ali na segunda metade do século XIX, né? Já perto do final do século XIX, transição do século XIX para o século XX, e a gente está vivendo, historicamente, a segunda revolução industrial, né, como os senhores e as senhoritas sabem disso. Tá? A expansão da industrialização, né, não só pelo continente europeu, mas essa industrialização também chegando nos Estados Unidos, né, Japão, chegando no Império Russo também, né, ainda que meio atrasado em muitos aspectos, mas se industrializando, o Império Russo, tá bom? E lá pelo século XX chegaria nos países da América do Sul, tá certo? E no final do século XIX para o começo do século XX, a gente entra numa nova fase desse capitalismo, que é o chamado capitalismo financeiro, né? Também chamado de capitalismo monopolista, tá? Nessa fase destaca muito o papel de bancos, a questão das ações, tá? E como tá, e aqui a definição do capitalismo financeiro, a gente pode pensar assim, né? Nessa fase, os bancos exercem um papel central no processo de desenvolvimento e de expansão nessa fase monopolista. A chamada financiarização da economia é fundamental para se compreender essa fase do capitalismo, né? É nesse momento que cresce muito aquela modalidade do capitalismo de investimentos em ações. Tá? É nesse período também que a gente tem o monopólio da produção, monopolizando grupos, monopolizando as várias formas de produzir, né, em vários países, chegando até desenvolver aquilo que muitos economistas, né, chamam de sistema de oligopólio, né? Oligopólio, que basicamente seria quando um grupo de empresas em um ou mais países controla um ou mais segmentos do mercado, né? Para ficar um pouco mais fácil para a gente entender, essa fase é a fase que cada vez mais vai se distanciando, criando um abismo, né, entre as grandes, as megas empresas, os monopólios, os oligopólios e as menores, tá certo? Agora imagina, né? Se você tem um distanciamento entre essas poderosas empresas, entre as megas e outras empresas, tu imagina então isso em relação ao proletariado. Por falar o proletariado, no final do século XIX, que a gente vai começar a ver a organização desses trabalhadores, né, a formação de sindicatos, né, eles se organizando na luta pelos seus direitos trabalhistas. Então, é aí nesse momento também que a gente vai ver que muitos trabalhadores, né, começando pela Europa, se estendendo pela América, eles começam também a sua luta e paulatinamente a conquista de seus direitos trabalhistas, tá certo? Muito bem. Nessa fase aí, como eu falei para você, é a fase da criação dos grandes monopólios, onde nós temos aí três características, três elementos, né, que caracterizam esse momento, tá? Então, é a formação dos grandes conglomerados econômicos. A gente tem três formas desses conglomerados: holding, né, o trust e o cartel. Tá? Uma próxima oportunidade, a gente pode falar um pouco mais detalhado sobre essas três formas de conglomerados, tá bom? Mas, a priori, só para a gente
ter noção, né, dessa fase, que é a fase do capitalismo financeiro ou monopolista, né, são essas características que estão presentes nesse capitalismo nesse momento. Tá? Final do século XIX, começo do século XX. Tá, ok? Muito bem. E esse capitalismo monopolista ou financeiro monopolista, ele vai praticamente existir durante boa parte do século XX, tá certo? Todos nós sabemos que em 1929, nós vamos ter uma grande crise do capitalismo, né? A crise de 29, a quebra da Bolsa de Nova York, tá? A Bolsa de Valores de Nova York, olha aí, valores, bolsas de valores, ações, né? Muito ligado dentro dessa fase do capitalismo financeiro. Tá? E a partir dessa crise de 29, nós vamos ter, né, o capitalismo se, né, reformulando, tá certo? Passando aí por uma fase onde os princípios liberais eles começam a ficar menos presentes, onde nós temos uma maior participação do Estado na economia, tá certo? Bem, mas isso é uma discussão para uma próxima videoaula, tá certo? Eu quero agora que a gente possa se concentrar nas formas atuais do capitalismo, tá certo? A partir da década de 70, década de 80, nós vamos ter um avanço extraordinário, né, na questão da tecnologia de informação, né? É nesse momento que a gente passa a discutir uma nova forma de capitalismo, que está em vigor até hoje, chamada de capitalismo informacional, tá certo? O capitalismo informacional, ele tem como principal característica, né, a contextualização da globalização. Então, assim, a partir da década de 70, 80, esse capitalismo começa a ser classificado como capitalismo informacional. Não é por acaso. É também nesse período que a globalização, o fenômeno da globalização, começa a se estender. Né? Final dos anos 80, começo dos anos 90, né? A globalização começa a ser uma grande realidade. E uma das características muito fortes desse período é a revolução tecnológica nas telecomunicações e na questão da informática, né? Nós temos novas características, né? Uma nova forma de pensar o capitalismo, tá certo? Também desse momento que a gente diz que o capitalismo também passa a ser visto como um capitalismo mais flexível na sua forma, né, de estabelecer ao trabalho. Por exemplo, você sabe que hoje em dia uma categoria de trabalho muito presente é o que nós estamos fazendo aqui, né? Que é a home office, né? Gente que trabalha em casa utilizando a internet, como a gente está fazendo. Tá? No nosso caso, por conta dessa pandemia que está acontecendo, né? Mas essa forma de trabalho em casa, home office, né? Ela é uma das características muito fortes desse novo capitalismo, né? Desse capitalismo flexível, né? De relações de trabalho. Esse é um ponto positivo. O ponto negativo do capitalismo informacional, o capitalismo flexível, seria também alterações nas relações de trabalho, né? Flexibilidade na questão das leis trabalhistas, né? O aumento do desemprego, né? O trabalho informal, né? Crescendo muito. O trabalho informal significa dizer que poucos trabalhadores são amparados por leis trabalhistas, carteira de trabalho assinada, essas coisas todas, tá bom? Mas, sem dúvida nenhuma, não tenha dúvida de que, para a gente, né, ficar mais atento, né, a esse capitalismo informacional, é bom sempre lembrar que ele está muito ligado à questão da tecnologia, tá? Desse avanço tecnológico das formas de comunicação, internet, via satélite, enfim, né?
todas essas tecnologias que a gente tem hoje, né? Os vários aplicativos, né? Essa sociedade que cada vez mais se torna uma sociedade em redes, né? É um outro conceito muito interessante que, quando você fala em capitalismo informacional, você lembra desse conceito de sociedade em rede, né? Ou seja, estamos todos interligados, né? Olha só, estamos mantendo esse contato aqui através dessa videoaula, que também poderíamos estar discutindo isso dentro de uma sala de aula virtual, né? Então, essa ideia de sociedade de redes ligados, né, pela internet, pelas diversas formas de comunicação via internet, seja no celular, né, seja nas diversas formas de contato, Instagram, Face, WhatsApp, enfim, isso é o que a gente chama de sociedade em rede. Estamos todos interligados, né? Só queria lembrar que esse conceito de capitalismo informacional, né, é de um pensador, um sociólogo espanhol chamado Manuel Castells, perdão, onde ele é um desses pensadores que estão pensando muito nessa sociedade de hoje, né? Estão refletindo muito nesse tipo de capitalismo e nesse tipo de sociedade em rede que a gente está discutindo nesse momento. Okay? Então, meus queridos, essas foram as várias fases do capitalismo. Então, só para resumir, o que a gente percebe? Né? O capitalismo, ao longo, desde o seu nascimento, né, vamos botar ali século XV, né, na sua fase comercial, mercantilista, do século XV até o século XXI, onde nós nos encontramos, você vê que ele veio passando por diversas fases, né? Veio se transformando, veio se modificando. E todo esse período, a gente não enfatizou muito isso, mas eu quero deixar claro, ele teve vários momentos de crise, não foi só 29. Você teve uma crise no final do século XIX, crise de superprodução, depois você teve a crise de 29, né? Você teve uma crise em 2008, né? Uma crise muito forte, que explodiu nos Estados Unidos também, se alastrou por toda a parte do mundo capitalista, tá? E atualmente, com essa pandemia, a gente provavelmente vai assistir uma outra grande crise do capitalismo, né? E em todos esses momentos o capitalismo sempre soube se reformular, né? Se reestruturar e existindo até o dia de hoje, na verdade. Bem, então, o capitalismo, apesar da gente falar capitalismo, né, mas ele não é um único ao longo da história. Né? Do século XV até os dias de hoje, o capitalismo veio mudando, veio modificando as suas características. Tá, okay? Muito bem, só para terminar, eu queria deixar aqui para vocês uma sugestão. Tem um filme, você pode encontrar isso no YouTube, tá? Do diretor norte-americano chamado Michael Moore, né? E um documentário muito interessante, ele é meio assim em forma de clipe, né? Ele tem uma dinâmica muito intensa. O nome do documentário chama-se Capitalismo, uma história de amor, né? É meio cínico, né? Ele faz uma abordagem meio cínica, meio crítica, né? E com certo humor sobre a história do capitalismo. Então, Capitalismo, uma história de humor, uma história de amor, perdão, tá? Do Michael Moore, né? Michael Moore, tá certo? Dá uma procurada lá no YouTube e assiste, que é muito interessante, enriquecer ainda mais aí a nossa aula, tá bom? Então, aqui termino com essa imagem do capitalismo informacional da sociedade em redes, né? Computadores, satélites, aviões a jato, cabos de fibras ópticas, telefones digitais, né, chips. Isso aqui é o capitalismo informacional. Tá? Matéria-prima do capitalismo informacional, o nome já está dizendo, é a informação, conhecimento. Tá certo? Então, até uma próxima aula de sociologia, tá certo? E não esqueçam, lavem sempre as mãos, né? E não saiam de casa, tá bom? Um abraço, a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.